Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. A Paixão de Cristo segundo Marcos. É sexta-feira da Semana Santa, sexta-feira da Paixão de Cristo, como é tradicionalmente conhecida. Trata-se das últimas horas ou dos últimos momentos de Jesus antes de sua morte e de seu sepultamento. São Marcos o descreve no capítulo 15, desde o versículo 1 até o versículo 47, ou seja, todo o capítulo 15 do Evangelho de São Marcos. O primeiro relato encontra-se em Marcos capítulo 15, versículos 1 a 15, e trata sobre a entrega de Jesus ao prefeito Pôncio Pilatos. Logo pela manhã, tendo-se reunido em conselho, os sumos sacerdotes com os anciãos e os escribas, ou seja, o sinédrio inteiro, tendo amarrado Jesus, conduziram-no e entregaram-no a Pilatos. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Ele respondeu: Tu o dizes. Os sumos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos novamente o interrogava: Não respondes nada? Vede quão grandes coisas te acusam. Jesus, porém, não respondeu mais nada, a ponto de Pilatos admirar-se. Ora, por ocasião da festa, ele lhe soltava um preso, aquele que pedisse. Havia um, chamado Barrabás, preso com alguns sediciosos que tinham cometido homicídio na revolta. A multidão que tinha subido começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Pilatos lhes respondeu: Quereis que vos solte o rei dos judeus? De fato, ele percebeu que os sumos sacerdotes o entregaram por inveja. Mas os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que, de preferência, pedisse que lhe soltasse Barrabás. Pilatos, tomando novamente a palavra, dizia-lhes: O que então quereis que eu faça com aquele que chamais de rei dos judeus? Eles novamente gritaram: Crucifica-o! Pilatos dizia-lhes: O que ele fez de mal? Mas eles gritaram ainda mais: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus para ser flagelado, a fim de que fosse crucificado. Evangelho do Senhor. As autoridades religiosas do Sinédrio entregaram Jesus a Pilatos, pois só ele tinha o poder de lhe aplicar a pena capital, de acordo com João capítulo 18, versículo 31. Após tentar interrogá-lo, não obstante as muitas acusações dos principais sacerdotes, Pilatos não decidiu de início condená-lo, mas antes constatara que, por inveja, é que o haviam entregado com o fim de o matar. Pilatos, então, indaga a multidão quanto à soltura de Jesus por ocasião do indulto de libertação que costumava conceder a um prisioneiro durante a Páscoa. A multidão, porém, persuadida pelos principais sacerdotes, opta pela soltura de um criminoso chamado Barrabás. A mesma multidão, questionada então sobre o que Pilatos deveria fazer com Jesus, responde taxativamente que o mesmo deve ser crucificado. Para satisfazer a multidão, Pilatos entrega Jesus para ser flagelado e subsequentemente crucifixado. Pôncio Pilatos era prefeito da Judéia. Sua tarefa básica consistia em manter a paz, arrecadar impostos a Roma e evitar qualquer tipo de ameaça ao imperador Tibério César na região sob sua responsabilidade. Às atribuições políticas de Pilatos deve-se acrescentar ainda que lhe cabia também a responsabilidade de indicar anualmente o sumo sacerdote. Caifás, por exemplo, fora indicado por ele 10 vezes. Quando do interrogatório de Jesus, Pilatos lhe pergunta: Tu és o rei dos judeus? Ao que Jesus responde afirmativamente, mas de modo suavizado e com um sentido diferente de realeza. A flagelação a que Jesus fora entregue fazia parte do processo de crucificação, consistindo no chicoteamento com um chicote chamado flagrum, que trazia em suas pontas metal ou ossos e dilacerava a carne. Após esse doloroso e cruel expediente,
Jesus foi conduzido à sua crucifixão. A responsabilidade, portanto, pela execução de Jesus advém tanto das autoridades religiosas judaicas quanto da omissão e da conveniência política de Pôncio Pilatos. O segundo relato marcando nessa sexta-feira da Paixão de Cristo encontra-se no capítulo 15, versículos 16 a 20, e trata sobre a zombaria e a flagelação de Jesus. Então os soldados o conduziram para dentro do pátio, isto é, o pretório, e convocaram todo o destacamento. Revestiram-no de púrpura, puseram-lhe uma coroa de espinhos que haviam trançado e começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o reverenciavam. Depois de terem zombado dele, desvestiram-lhe a púrpura e vestiram-no com suas vestes e conduziram-no para fora para crucificá-lo. Evangelho do Senhor. Uma vez entregue para ser flagelado, nessa ocasião Cristo é também ridicularizado quanto à sua suposta pretensão à realeza. Tal ridicularização de Jesus como rei, porém, encerra mais um artifício de ironia em Marcos, o qual de fato afirma ser essa a grande verdade, a saber, Cristo Jesus é de fato o rei de Israel. Vestiram-lhe assim de púrpura, puseram-lhe uma coroa de espinhos e lhe reverenciaram, pondo-se de joelhos, ignorando, não obstante, que tal zombaria e encenação, na verdade, proclamava, ironicamente, ser ele, ipso facto, o rei dos judeus. O próximo relato marcando encontra-se no capítulo 15, versículos 21 a 32, e trata sobre a crucifixão de Jesus. Obrigaram alguém que passava, Simão Cireneu, que vinha do campo, o pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que traduzido significa lugar do crânio. Davam-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. E crucificaram-no, e repartiram entre si suas vestes, lançando sorte sobre elas, para ver o que caberia a cada um. Era a hora terceira, e o crucificaram. Havia a inscrição de sua acusação. Estava escrito: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 bandidos, um à direita e um à sua esquerda. Os que passavam injuriavam, balançando suas cabeças e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e o edificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, também os sumos sacerdotes zombavam dele e diziam entre si e com os escribas: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Cristo, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que haviam sido crucificados com ele o injuriavam. Jesus, após o típico expediente da flagelação romana, é conduzido ao lugar de sua crucifixão, fora dos muros de Jerusalém, um lugar chamado em aramaico de Gólgota, o lugar da caveira. No caminho, dada a incapacidade óbvia e justificável de Jesus em carregar a cruz, um transeunte chamado Simão é coagido a carregar a mesma. O recurso anestésico oferecido a Jesus, vinho com mirra, uma alusão ao Salmo 69, versículo 21, é por ele rejeitado, pois pretende enfrentar plenamente seu sacrifício. A hora terça, isto é, por volta das 9 horas da manhã, Cristo Jesus foi pregado à cruz. Suas vestes foram repartidas por sorteamento entre os soldados, uma alusão ao Salmo messiânico 22, versículo 19. Sua acusação e crime político contra o império fora colocado numa inscrição que trazia o Rei dos Judeus. Jesus foi crucificado entre 2 outros crucificados com ele. Uma série diversa de zombarias
tanto quanto ao conteúdo como quanto à sua origem, são dirigidas a Cristo Jesus crucifixado. Marcos quer ressaltar nesse relato a humilhação densa de Cristo, tendo em vista os propósitos redentivos de Deus. Ademais, as zombarias humilhantes dirigidas a Jesus constituem-se, como é comum em Marcos, em uma declaração irônica da verdade sobre Cristo e sobre o Evangelho, a saber, que de fato, com sua morte e ressurreição, Cristo colocaria fim ao templo e o substituiria por seu próprio corpo ressurreto, que realmente, por sua obediência ao desígnio de Deus, não pode salvar a si mesmo da cruz, mas apenas salvar os outros, e que, como dito por eles, em sua zombaria, ele é de fato o Cristo e Rei de Israel. Eis a intenção autoral da ironia marcana, acentuar mais uma vez que Jesus é Senhor e Cristo. O próximo relato marcano encontra-se no capítulo 15, versículo 33 a 41, e trata sobre a morte de Jesus. Chegando a hora sexta, houve trevas em toda a terra até a hora nona. À hora nona, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido significa: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, tendo ouvido, diziam: eis que está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja de vinagre, colocou-a em uma vara e dava-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem fazê-lo descer. Mas Jesus deu um grande grito e expirou. O véu do santuário rasgou-se em dois, de alto a baixo. O centurião que estava ali diante dele, tendo visto como expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam também ali, olhando de longe, algumas mulheres, entre as quais Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago menor e de Josete, e Salomé. Quando ele estava na Galiléia, elas o seguiam e o serviam, e muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém. Evangelho do Senhor. Entre a sexta hora, meio-dia, e a nona hora, 3 horas da tarde, houve uma escuridão. Alusão a Amós, capítulo 8, versículo 9, profeticamente. Às 3 horas da tarde, Jesus deu um alto e forte brado em aramaico, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Trata-se de uma alusão ao Salmo 22, versículo 1, Salmo messiânico. Segue-se a isso a incompreensão e o escárnio dos soldados, os quais lhe oferecem uma esponja com vinagre à boca de Jesus. Depois de um último forte grito, Jesus morre. Na sequência, o véu do templo se rasga de alto a baixo e o centurião faz manutenção à identidade de Jesus, dessa vez à luz da cruz diante de si, e confessa: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Marcos capítulo 15, versículo 39. Marcos conclui então o relato com a descrição das testemunhas das mulheres, as testemunhas femininas, seguidoras de Jesus, que estavam ali. Com o primeiro brado de Jesus, no versículo 34, o único cujo conteúdo é descrito, Marcos intenciona, fazendo alusão já referida ao Salmo 22, versículo 1, mostrar que Jesus, por ocasião de sua morte, de fato experimentou vergonha, sofrimento e sentimento de abandono, à semelhança do justo sofredor do Salmo messiânico. Jesus, sem dúvida, recitou provavelmente todo esse salmo em cumprimento cabal do mesmo. Em outros termos, Marcos quer mostrar que Jesus sofreu de fato, não obstante, como o justo sofredor do salmo, ainda assim confiasse em Deus. Ao último grande brado de Cristo na cruz, segue-se sua morte. Com sua morte, o véu do templo se parte, de alto a baixo, sinal do juízo de Deus sobre o templo, bem como sua substituição pelo futuro corpo ressurreto de Jesus, novo e definitivo caminho para Deus. Aqui, Jesus cumpre a irônica acusação de seus algozes quanto à destruição do templo, de acordo com Marcos capítulo 14, versículo 58.
Diante de tais eventos sobrenaturais que autenticam a divindade de Cristo, o centurião, única figura humana no Evangelho de Marcos a confessar a filiação divina de Jesus, declara: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Embora fosse provável que, por ser gentil, ele quisesse apenas dizer que Jesus era um herói ou um homem divino, dentro do quadro conceitual das ironias de São Marcos, ele está a confessar a divindade de Jesus, mesmo sem o saber ou compreender plenamente. A referência de Marcos às mulheres quer, dentre outras coisas, contrastar sua coragem e lealdade a Jesus, permanecendo com ele até o fim, e também por ocasião de sua ressurreição, com a covardia, deslealdade e fracasso dos discípulos, os quais abandonaram seu mestre Jesus. O próximo e último relato marcando nesse itinerário da paixão de Cristo, na sexta-feira da paixão, encontra-se no capítulo 15, versículos 42 a 47, e trata sobre o sepultamento de Jesus. Tendo já chegado a tarde, porque era a preparação, isto é, a véspera do sábado, veio José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, e ousou entrar onde estava Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que Jesus já estivesse morto, e tendo chamado o centurião, indagou deste se fazia tempo que morrera. Tendo sido informado pelo centurião, cedeu o cadáver a José. Este, tendo comprado um pano de linho, desceu Jesus da cruz, enrolou-o no pano de linho e o colocou no sepulcro, que era cavado na rocha, e rolou uma pedra na entrada do sepulcro. Maria de Magdala e Maria de Josete observavam onde era colocado. Evangelho do Senhor. Sendo já tarde de sexta-feira e véspera, portanto, do sábado, José de Arimateia, provável discípulo secreto de Jesus, segundo fontes evangélicas, mesmo sendo membro do Sinédrio, sob a autorização de Pilatos e fazendo uso de tal influência, removeu o corpo de Cristo da cruz e o sepultou em uma tumba escavada na rocha, cuja entrada fora selada com uma pedra. Duas das seguidoras de Jesus testemunharam o local de seu sepultamento. A providência para o sepultamento de Cristo, portanto, se dá através de um influente membro rico do Sinédrio. E o testemunho quanto à localização do sepulcro de Jesus por parte dessas duas discípulas de Cristo serve para preparar as mesmas para o testemunho da ressurreição de Jesus nas narrativas seguintes. Sigamos com Cristo até o fim de sua caminhada. Neste dia, entrega sua vida. Neste dia, entrega seu espírito a Deus e consuma sua obra salvífica. Mas há de ressuscitar no terceiro dia. Que no domingo de Páscoa possamos refletir sobre a ressurreição de Cristo, a qual significa e implica também em nossa ressurreição com Ele. Que Deus abençoe a todos nessa caminhada pascal.